Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. Este será os melhores jogos de city building, de construção de cidades. É isso mesmo. Vamos então fazer um top 10 daqueles que eu acho que são os melhores jogos que tentam então captar esta essência da construção de cidades. Então vamos já começar com o meu número 10. O meu número 10 é o jogo que é o mais novo nesta lista e é o Acropolis. Este é um jogo originalmente da Gigamic, publicado aqui em Portugal pela Mebo. É um jogo para 2 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 25 minutos. É um jogo sem dúvida rápido, é um jogo muito interessante, muito simples. É um tiling onde nós vamos escolher um conjunto de 3 edifícios de um mercado comum, uma linha comum que vai ter um tamanho dependendo do número de jogadores em jogo, e nós vamos adquirir então esses 3 edifícios, esse conjunto de 3, essa tríade de edifícios, vamos adicioná-la à nossa cidade e podemos construir expandindo a nossa cidade, como podemos também construí-la em altura, colocando os tiles uns por cima dos outros. E nós queremos então ter os edifícios pontuados à mostra, porque são aqueles que são pontuados, e cada edifício vai ter uma cor e cada cor vai pontuar de uma certa forma. Temos edifícios brancos, são os pedreiros, que na verdade não pontuam, mas dão-nos recursos, mas os outros vão pontuar de acordo com a cor e também de acordo com as praças, porque basicamente vamos pontuar os edifícios que têm uma certa requisitos e cada edifício vale o número de estrelas daquela cor que nós temos na nossa cidade. Mas uma coisa interessante nisto é que também vai ser construído em altura, e em altura os edifícios valem mais pontos, isto é, normalmente cada edifício vale 1 ponto vezes o número de estrelas, mas se for um edifício que está no nível acima, já são 2 pontos vezes o número de estrelas. Se já estiver no terceiro nível, é 3 pontos vezes o número, etc. Portanto, um jogo muito interessante, com escolhas muito interessantes, muito simples, mas que é para mim um city builder com habilidades, não tem habilidades especiais, mas tem pontuações diferenciadas muito interessantes. É este Acropolis. A seguir temos o Luna Capital. É um jogo originalmente da Devir. Este é um jogo também um city builder, mas na Lua. É verdade, aquele era o número 10, o Acrópolis, era numa cidade da Grécia Antiga. Este vamos parar ao futuro, já um bocado longínquo, e vamos tentar construir a capital lunar. E é um jogo de draft também, mas é um draft muito curioso, onde nós vamos draftar um terreno na Lua que corresponde a uma carta e edifícios que vão corresponder a vários tipos de coisas. Cada um deles vai pontuar de forma diferente e primeiro vamos colocar uma carta que vamos fazer alargar o nosso, o nosso território lunar, e depois vamos colocar nessas cartas, que vão estar separadas em 3 ou 4 espaços, os edifícios, e esses edifícios, sim, dependendo de onde é que eles estão, ao lado de onde estão e o que é que têm rodeados, alguns deles vão pontuar de formas diferentes. E é um jogo muito interessante. Isto tudo é um clássico city builder, mas com vários twists. Portanto, é este o Luna Capital, o meu número 9. E o meu número 8 é o Quadrópolis. Para dizer a verdade, este já esteve um pouco mais acima no meu top, mas tem descido um pouco, mas é um jogo muito bom, também um clássico estilo de city building. É um jogo originalmente da Days of Wonder, é um jogo para 2 a 4 jogadores, com 10 ou mais anos de idade e durante 30 a 60 minutos. É um jogo muito interessante, fazemos então um draft de um tabuleiro
comum, onde vamos utilizar uma espécie de umas setas com números e vamos colocar então as setas à volta, e dependendo do número nós vamos agarrar o tile nesse número. Por exemplo, se eu meter do lado esquerdo e meter um 3, eu vou contar 1, 2, 3 e vou apanhar então a tile que está a 3 de distância do rebordo onde eu coloquei a seta. Portanto, já foi visto noutros jogos, mas este é o primeiro que, pelo menos na minha opinião, utilizou assim desta forma este tipo de mecanismo. E vamos adquirir vários tipos de edifícios. Pronto, assim um meio modernista, meio futurista, mas é um jogo onde vamos então adquirir vários tipos de edifícios, desde centros comerciais, portos, casas, habitações normais, escritórios, tem N tipo de fábricas, N tipo, e cada um deles vai pontuar de formas diferentes, e não só, cada um deles também tem requisitos. Por exemplo, alguns deles necessitam de energia para funcionar, outros necessitam de pessoas para funcionar. A energia, se for adquirida e não for utilizada, transforma-se em poluição, que nos vai dar pontos negativos. E as pessoas, se adquirimos muitas pessoas e depois não temos onde as colocar na habitação ou a trabalhar, vão se transformar em sem casas, isso também vai dar-nos pontos negativos. Portanto, é um jogo muito interessante que tem aqui uns mecanismos um bocadinho simples, mas que entram em forma temática neste jogo que eu gosto bastante, este Quadrópolis, o meu número 8. New York 1901. É verdade, é um jogo originalmente da Blue Orange, é um jogo de 2 a 4 jogadores ou mais 8 ou mais anos de idade durante 30 a 60 minutos. Este é um jogo lindo do Vincent Dutrait, como vocês podem ver, e é um jogo do Chenier Lassalle, que é um também clássico, na minha opinião, tile-laying city builder, mas com mecanismos um pouco diferentes, e é bastante mais cutthroat, porque tem, apesar de ser um city builder, na sua essência, muito possivelmente também é um controle de área muito cerrado, onde nós vamos então a ter edifícios nossos, também vão haver edifícios cá fora que podemos também construir, mas vamos tentar construir os nossos edifícios de forma a ganhar pontos. E os edifícios podem ser bronze, prata e ouro, mas primeiro temos que passar certas fronteiras de pontos para começarmos a construir prata, e depois uma fronteira mais à frente para começarmos a construir ouro. Vamos adquirir uma carta que vai ser se não estou enganado, 3 cartas, que pode ser uma carta com 2 espaços ou 3 espaços, e vão ter cores. E depois podemos, com essa carta, usar um dos nossos trabalhadores para dizermos, ok, este espaço é meu. Ou então podemos logo construir, se já tivermos espaço suficiente para construir os nossos edifícios, ou esses couberem nesse tamanho que adquirimos. Este jogo então é um jogo muito interessante de controle de área, city building, que vão ser pontuados de acordo com os sítios onde eles vão estar, os nossos edifícios vão estar no final, por ruas, por cores. Bem, muito interessante este New York 1901, e é o meu número 7. E agora vamos para uma cidade, uma construção, um city builder medieval, com este Era Medieval Age. Este é um jogo originalmente da Egger Spiel, é um jogo para 1 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, e dura entre 40 a 60 minutos. Este é então o meu número 6, e é um jogo lindo. É um jogo onde nós vamos ter edifícios são todos 3D, plástico grandes, vamos colocá-los presos numa espécie de um board também de plástico, onde então nós vamos usar como mecanismo dados, e os dados vão nos dar recursos. Com esses recursos vamos poder construir os vários edifícios dependendo dos recursos que precisamos.
temos comida, temos pedra, temos madeira e temos tesouro, ouro e esses recursos vão ser necessários para construirmos os vários edifícios medievais. E é um jogo que tem uns mecanismos fabulosos, é um jogo muito bom. Este era Medieval Age, o meu número 6. E vamos para o próximo topo da tabela, para o meio da tabela, e começamos com talvez... Vai haver aqui um conjunto de jogos que muitos de vocês vão talvez desconhecer ou então não vão compreender muito bem porque é que estão tão altos, e começamos aqui pelo 1906 San Francisco. Este é então um jogo da Looping Games para 2 a 4 jogadores com 12 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 45. Este é a definição perfeita de um grande jogo numa caixa muito pequena. É um jogo então onde vamos reconstruir, assim se possa dizer, São Francisco depois do terremoto de 1906. Vamos utilizar pequenas casinhas, quase como casinhas de monopólio, onde nós vamos colocar essas casinhas nos vários quarteirões ou reconstruir essas casinhas nos quarteirões, e vamos também retirar escombros para lá construir. E é um jogo que tem uma espécie de uma rondel. Ações feitas aqui são feitas através de uma rondel de cartas, onde nós cada carta vamos ter que mover-nos para essa carta para um dos 4 espaços, e cada um desses espaços vai fazer ações como ganhar dinheiro, como construir, como adquirir contratos ou permissões de construção de terrenos. Temos várias formas e várias ações que podemos construir, e vamos escolhendo carta a carta à volta então de uma espécie de uma rondel de cartas, e vamos construindo várias coisas num tabuleiro também construído modularmente por cartas, e onde vamos construir as nossas casinhas com vários tipos de objetivos a fazer, objetivos globais, objetivos particulares. Vamos poder adquirir mais objetivos particulares. Muito, muito interessante. É um pequeno jogo com uma extensão enorme que este jogo vai permitir e vai deixar fazer, e é sem dúvida um jogo fabuloso. Este 1906, um pequeno grande jogo, e está no meu número 5. E passamos lá no meu número 4, e também é um pequeno grande jogo, e se vocês já viram vários dos meus vídeos, vários dos meus tops, este é uma para mim hidden jewel, e é o Oddville, originalmente da What's Your Game, nesta versão da Yellow. É um jogo para 2 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 45 minutos. Este é um jogo, um city builder, que também vamos então construir vários edifícios representados por cartas, e vamos ter que os colocar uns aos lados dos outros de acordo com vários tipos de requisitos para fazer pontuações também finais, de acordo também com cada um dos edifícios faz pontuações de acordo com as guildas a que eles pertencem. Portanto, cada edifício pertence a uma guilda, e vamos adquirir isso. E também há um worker placement para adquirirmos os recursos que vamos necessitar, e também é um jogo de cartas multiuso. Fabuloso. Então, um city builder com worker placement de cartas multiuso é sem dúvida fabuloso. Vamos ter um conjunto de cartas, e essas cartas vão permitir então adquirir um edifício para depois construir, ou então colocar um trabalhador num dos locais de adquirir recursos para depois construir. Permite adquirir também dinheiro, tudo isso numa só carta. Nós vamos escolher o que queremos fazer daí, e depois podemos construir um edifício que já tivemos adquirido anteriormente através dessas cartas, retirando então os trabalhadores dos vários locais que dão esse tipo de recursos necessários para construir o edifício, como madeira, pedra, gemas e tijolos, se não tenho enganado, barro. Portanto, é então um jogo muito bom, onde vamos ter também cartas com habilidades especiais, porque vamos adquirir cartas de guilda. Cada carta de guilda vai nos dar habilidades especiais que transformam o jogo de uma forma bastante interessante. É um jogo que eu gosto bastante, para mim uma hidden gem muito grande, e já agora é um jogo de 2 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, e dura 30 a 60 minutos. É este Oddville, o meu número 4.
E o meu número 3, então entramos no pódio. É um jogo também não muito conhecido e que subiu bastante neste tipo de jogos no meu gosto. É o Neom, Create the City of Tomorrow. É um jogo então originalmente da Lookout Games, um jogo de 1 a 5 jogadores, 45 minutos de jogadores de 10 ou mais anos de idade. É um jogo, um tile laying, que fazemos e adquirimos os tiles através de um draft muito parecido ao draft do Seven Wonders, o normal, assim se possa dizer, o original Seven Wonders. É verdade, vamos então ter 7 tiles, dessas tiles vamos escolher uma, vamos construir numa grelha que é representativa da nossa cidade, passamos à esquerda e recebemos os da direita, escolhemos outro, colocamos com várias regras e cada cidade vai pontuar de formas diferentes, porque também há formas diferentes há vários tipos de edifícios. Há edifícios de comerciais, edifícios de fábrica, edifícios de exploração, edifícios de comerciais, vários tipos de edifícios, e muitos deles até são edifícios que têm pontuações por si só, e todos esses edifícios pontuam de formas diferentes, e vamos ter para cada edifício recursos, N tipos de recursos, montes de tipos de recursos. Se calhar a parte mais complicada destas coisas é gerir estes recursos todos, e muito ao género do Seven Wonders, se temos um edifício que produz aquele tipo de recursos, esses recursos são sempre constantes. Ou também à semelhança do Seven Wonders, nós podemos comprar aos nossos vizinhos, mas não só. Este estende um bocadinho esta compra aos nossos vizinhos, que têm os recursos que nós necessitamos e nós não temos, fazendo com que nós podemos ir até outros vizinhos mais longínquos, passando pelas cidades dos outros vizinhos, às quais temos que pagar taxas de passagem, o que é um conceito muito interessante, um jogo muito bom, que eu tenho pena que seja menos conhecido, porque é um jogo para quem gosta de City Builder, vale muito a pena este Neom Create the City of Tomorrow. E o meu número 2, já estamos quase no final, é o Ginkgopolis. Este é um jogo que subiu bastante no meu gosto nos últimos tempos. É um jogo então para 1 a 5 jogadores com 10 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 45 minutos. É um jogo da Pearl Games originalmente, onde nós vamos contribuir todos para a construção de uma mesma cidade, onde então os seres humanos ficaram à beira da extinção e resolveram então fazer as cidades muito mais ecológicas. Aqui vamos usar cartas multiuso, é verdade, cartas multiuso que estão muito bem feitas também, para podermos então expandir em tamanho a nossa cidade, construir em altura e explorar recursos. Podemos então expandir a nossa cidade pelos lados, utilizando cartas que têm letras, e essas letras então vão fazer com que a gente consiga colocar tiles onde estão essas letras, e vamos ganhar recursos, pontos e novas tiles tocando em edifícios já lá colocados, dependendo do nível, porque também podemos fazer outra coisa, que é construir em altura. Então também, se tivermos então outro tipo de cartas que dão para construir em altura, nós vamos construir por cima desses edifícios que têm esses números nessas cartas, construímos os nossos edifícios por cima, e isso vai nos dar a carta que vai ficar connosco, e essa carta vai nos dar habilidades especiais. Portanto, é um jogo muito bom, que eu tenho adorado cada vez mais. Um cutthroat muito grande, porque vamos tentar dominar partes, bairros, os vários bairros da cidade. Portanto, é um controle de área também, um pouco cutthroat, com cartas multiuso, com draft também. Portanto, nós vamos jogar uma carta, mas depois passamos as cartas para o outro lado, não ficamos com as cartas todas na mão. Portanto, tem vários mecanismos muito interessantes, que eu tenho gostado bastante deste Ginkgopolis, e é o meu número 2. E chegamos ao meu número 1. O meu número 1 continua a ser o Suburbia. É verdade. Desde que eu joguei, desde que eu tenho, continua a ser para mim o epítome de
um City Builder. É um jogo para 1 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade, e dura 90 minutos, e é da Bezier Game e do conhecidíssimo Ted Alspach, onde nós vamos adquirir tiles de edifícios de um mercado que vamos comprar, um mercado onde vamos comprar, então, dependendo de onde estão essas peças, vamos pagar mais ou menos por elas, adicionando então o custo dessas mesmas peças, e vamos colocar na nossa cidade. E quando colocamos essas tiles na nossa cidade, elas vão ativar a elas e as que estão à volta, e algumas delas até ativam outras tiles na nossa cidade, na cidade dos outros. Portanto, um jogo muito interessante, que cada edifício também tem habilidades, pontua de forma diferente, temos objetivos comuns, objetivos pessoais, tem então todos os mecanismos fazem este jogo ser um clássico City Builder, que é sem dúvida um staple, um ícone neste estilo de jogos. Este Suburbia, este é o meu número 1 e sem dúvida está muito bem aqui. E pronto, foram estes os meus melhores jogos de City Building. É isso mesmo, o top 10 dos melhores jogos de construção de cidades. E é isso mesmo. Espero que tenham gostado. Façam um favor, ajudem o canal a subir, façam likes, principalmente sigam o canal, façam a subscrição no canal, ajudam muito o canal a crescer. Sem dúvida necessita disso para chegar a mais pessoas. E ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.